Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do canal. Bem, eu não dei o nome ao canal ainda, mas vou pensar nisso. Bom, vamos lá. Vamos deixar de enrolação e vamos começar, que nossa jornada vai ser bem longa. Aqui no Google estamos com um artigo da história da computação. Vou ler para vocês, vou explicar partes. Veremos e iremos desbrandar toda a teoria por trás da ciência da computação e a computação em si. O desenvolvimento da tecnologia da computação foi a união de várias áreas do conhecimento humano, dentre as quais a matemática, a eletrônica digital, a lógica de programação, entre outras. Aqui já entra uma questão bem interessante. Programação. Esse vai ser o foco do canal. Por hora, devemos aprender um pouco sobre a história da computação, porque não tem como você estudar matemática sem saber o que é pelo menos uma operação matemática, mesmo você sabendo efetuar as operações. Pode parecer paradoxal, mas vocês vão entender mais adiante. Aqui tem a capacidade dos seres humanos em calcular quantidades nos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Aqui podemos ver que o ser humano, inerentemente, é um ser que faz cálculo das coisas, das pessoas também. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam os dedos das mãos para efetuar cálculos. Muito antes da calculadora, do abaco, o ser humano utilizava os dedos para fazer cálculos. Daí você pergunta, por que o sistema decimal tem 10 números? A resposta é bem simples, você tem 10 dedos. Se você tivesse 8 dedos, o sistema seria octal. Nós podemos também utilizar o sistema binário, mas fazer cálculo binário para o ser humano não é viável. No entanto, um sistema binário, um sistema de lógica binária, true, false, on, off, o sistema binário ele é o melhor. E toda a lógica da programação, o computador, funciona através do sistema binário. Bem, eu não vou ler isso tudo porque é muita coisa e a gente ainda vai ver muita coisa que são alguns detalhes. Esses detalhes nós viremos. Primeiro vamos ver quais são os primeiros protagonistas, os caras que fizeram a maior parte da história e os que mais criaram invenção. Aqui vamos adiantar um pouco mais. Aqui é uma parte importantíssima, os algoritmos. Um programa de computador, na verdade, é uma sequência de algoritmos, que na verdade a diferença de um algoritmo para isso pode parecer um pouco complicado para um iniciante, mas um algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções, de passos para fazer alguma coisa. Por exemplo, entrar no Facebook, uma coisa que você talvez faça muito, é um algoritmo. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você vai fazer. Então você liga o computador, verifica se está conectado com a internet, abre o navegador, abre a página do Facebook. Se você já estiver logado, você irá diretamente para a página do Facebook, se não, irá para uma tela de login. E daí você vê que é uma sequência de passos, da qual se qualquer um desses passos não ocorrer, você pode inferir o que vai fazer. Por exemplo, se você não tiver com a internet conectada, você não vai entrar no Facebook. Então você não vai nem abrir o navegador para tentar abrir o Facebook. Seria algo errôneo, uma tolice. Vamos ler sobre os algoritmos. No século VII, o matemático Brahmagupta explicou pela primeira vez o sistema de numeração indo-arábico e o uso do zero. O zero, número curioso, o surgimento do zero, se vocês verem o zero, ele é um vazio no meio. É porque quando você tinha alguma coisa, a explicação quando você tinha alguma coisa que você tirava, ficava um círculo. Porque se você coloca uma pedra na areia, quando você tira, a figura se forma de um círculo. Daí que veio a ideia de se criar o zero. O zero significa nada. No entanto, o zero entre dois números significa
uma casa decimal a mais, por exemplo, o número 50, seria um 5 e um nada. No entanto, o zero funciona como um multiplicador decimal, significa 10, né? Então, como 5 vezes 10, 50. Zero, fica por aí. Está falando sobre o matemático persa Al-Khwarizmi, escreveu ali calculando com números hindus. Isso também aqui não é tão importante. O ponto principal dessa parte aqui se chama Indo-Arábico e a Revolução Industrial, que da Revolução Industrial vieram a máquina TA, a máquina de tecer, né? Tecer mecânico, que na verdade podemos dizer que foi a primeira ferramenta de leitura de dados. Cartões perfurados eram cartões que eram escritos, podemos dizer que eram escritos, né? Instruções para a máquina de tecer, né? Como funcionava? Você fazia certas perfurações num cartão e introduzia esse cartão numa máquina. Quando a máquina era utilizada, ela gerava uma sequência de costuras. Ou seja, mudando o modo como os cartões eram perfurados, você mudava o modo como a costura saía. E isso, podemos dizer que foi o primeiro programa, o primeiro algoritmo. Isso aí. Agora vem um cara mais importante do século XIX, Babbage e Ada. Ada é o nome da linguagem de programação, Babbage é o nome do cara, esse matemático aqui em inglês. O que esse cara fez? Mas esse cara fez aqui, ó, ele conseguiu fazer cálculos usando cartões perfurados. É isso? O cara que fazer isso hoje é considerado louco, mas o cara conseguiu fazer isso mesmo. Conseguiu fazer cálculos perfurando cartões. O cara era matemático, um grande inventor. Ele tinha projetado uma máquina pela qual nunca conseguiu criar, por causa que era limitada, por causa da sua tecnologia da época. Aqui temos algumas informações sobre a parceira dele, Ada, e cálculo analítico, Lord Byron. Aqui tem a lógica binária, o surgimento da lógica binária. Por volta do século III a.C., o matemático indiano Pingala inventou o sistema de numeração binário, ainda usado atualmente no processamento de todos os computadores modernos. O sistema estabelece que sequências específicas de uns e zeros podem representar qualquer número, letra ou imagem. É isso mesmo. Você não leu errado. Uma imagem é representada por números, e esses números são entre 0 e 1. Em 1703, Gottfried Leibniz desenvolveu a lógica em um sentido formal e matemático, utilizando o sistema binário. Aqui podemos ver que a maior parte dos caras que entram na história da ciência da computação e da computação em si foram matemáticos. Por que isso? Porque no princípio o computador ele só entendia números. Até hoje ele só entende números. No entanto, o nível aumentou da máquina para o ser humano. Antigamente o ser humano que falava a linguagem das máquinas. Hoje em dia são as máquinas que falam a linguagem humana. Aí você pergunta, os computadores falam nossa língua? Não, eles não falam nossa língua. Eles apenas conseguem ter uma abstração um pouco menor. Ou seja, quando você escreve uma palavra-chave em um programa, em uma IDE, até mesmo no navegador, né? O navegador permite uma execução de informações, tais como uma instrução. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, um botão. Quando você aperta um botão, por exemplo, o botão do drive, se você aperta, ele abre. Como isso acontece e por que acontece? Para isso acontecer, é preciso que haja um interruptor. Esse interruptor seria um time event, seria um gerenciador de eventos, que podemos simplificar como podemos dizer que é um circuito simples. Quando você aperta o botão, o circuito gera alguma informação e essa informação é repassada para o computador e ela vai e volta. É basicamente simular um sistema central humano. Quando você leva um beliscão,
essa informação propaga até chegar no seu cérebro e essa informação volta como um outro estímulo. Um computador funciona basicamente da mesma forma, só que ele consegue fazer mais coisas. Por exemplo, quando você digita qualquer coisa no buscador, aquilo lá é um estímulo, é um comando. Só que dentro de uma abstração um pouco maior, como podemos dizer, essa informação ela não é totalmente automática. Por quê? Porque o computador, quando você senta na frente dele e faz qualquer coisa, ele não faz sozinho, você tem que operá-lo. Daí que entra a teoria da computação. Por quê? Porque é justamente isso. Um programa de computador é como se fosse um programa sendo executado. Qualquer outra coisa. Ele não vai fazer nada que você não tenha colocado para que ele tenha feito. Fica um pouco difícil a compreensão. Mas vamos lá, seguir adiante. Lógica binária, sistema decimal. O sistema binário ele utiliza a potência de 2, tá? A potência de 2 é a base da lógica binária, em que 0 significa ligado, 0 significa desligado e 1 significa ligado. 0 é falso e 1 é verdadeiro. Vamos lá. Euler Ritz, isso mais de perfurar cartões. Bom, aqui já é outra revolução, hein? Por volta de 1890, esse cara aqui, Hermann Euler Ritz, né? O cara conseguiu criar o primeiro gravador de dados da história. Podemos dizer primeiro gravador de dados. Por quê? Porque no momento que o cartão era lido, o cartão perfurar era lido, você estava lendo, era um processo de entrada, de input. Quando você está perfurando os cartões, você estava gravando, ou seja, você estava efetuando um processo de output, primeiro processo de gravação. Lógico que se você conseguia ler e gravar uma informação da maneira como você queria, é um processo de I/O, um processo de entrada e saída de dados. Aqui entra o primeiro computador, né? O Z1. Por alguns é considerado o primeiro computador, por outros não é, porém pela maioria é sim, é considerado o primeiro computador. E foi criado pelos alemães, olha só. Os alemães que fizeram umas inovações, claro que por esse lado foi, podemos dizer que controverso, porque a Alemanha trouxe algumas inovações e trouxe toda aquela perseverança da Segunda Guerra. Bem, vamos lá. Adiante. Aqui está falando sobre a guerra dos computadores. A Segunda Guerra, talvez a maioria não saiba, mas um dos equipamentos mais utilizados, claro que secretamente, foram os computadores. Por quê? Os alemães desenvolveram um sistema de comunicação baseado no que poderíamos chamar de computador. E esse sistema ele utilizava uma criptografia densa. Ou seja, os alemães se comunicavam pelos postos de batalha utilizando a comunicação. Só que essa comunicação ela poderia ser interceptada. Só que o maior problema não é nem ser interceptado. O problema é saber o que tem na informação. E para saber o que tinha na informação, era preciso um processo matemático que poderia ser chamado de uma função, né? Você tem uma função, por exemplo, n2x menos 1. Para retornar o valor, você faz o inverso. Seria n menos 1 sobre 2x. Vou exemplificar isso matematicamente. Você tem o número 2. Para você transformar para a função 2x menos 1, você faz 2 vezes 2 menos 1. Que dá 2 vezes 2 menos 1, dá 3. O inverso seria a função de decodificação, que seria mais 1 dividido por 2. Ou seja, você pega o número 3, somaria 1, dá 4, dividido por 2, daria 2. Esse processo é um processo de funções. A criptografia é um processo de função, só que ele é num nível muito maior, numa escala imensuravelmente maior. E a máquina dos alemães
utilizavam, se não me engano, era vários processos de criptografia. A criptografia chegava num nível tão alto que mesmo gênios daquele tempo não conseguiriam resolver esse problema. E o que os aliados pensaram? Os aliados pensaram que se os alemães estavam utilizando a máquina para codificar, então eles deveriam criar uma máquina para decodificar. Daí que eles tiveram a ideia, através da máquina da teoria de Turing, né? Turing foi o cara que tinha teoria, porque bem antes, um pouco antes da Segunda Guerra, ele já vinha com o matutando na cabeça, na mente, uma máquina de calcular. Era uma calculadora que ela não seria como as outras, ela era uma calculadora um pouco diferente. E depois que Turing viu que essa máquina podia se tornar realidade, que até já existia, né? Os alemães já tinham criado essa máquina. Ele pensou em criar uma máquina igual, e depois de ter criado essa máquina, ele ajudou em outros projetos, e por isso, por ele ter tido a ideia, claro que a certos pontos, né? Controverso, mas ele teve a ideia e ele foi muito prestativo. Tanto é que a vida dele, perdeu a vida por causa da Segunda Guerra. Ele foi, não vou entrar dentro da história de Turing, mas o cara tem uma história muito legal, triste também. Aqui tem falando sobre o nascimento da ciência da computação. Antes da década de 1920, o computador era um termo associado a pessoas que realizavam cálculos. E você hoje que diz assim, aquele cara é um computador. Não estava errado, não. Só que você está mais certo do que eu. Muita gente não sabe, não. O termo era usado associado a pessoas que realizavam cálculos. Quem faz cálculo é um computador. Por quê? Computador vem do verbo computar, aquele que computa. Se você faz cálculo é computar. Geralmente lidas por físicos que são homens. Aqui não é, bem, isso aqui é machismo não, mas dentro da história, não sei porquê, mas dentro da história os homens se destacam mais. No entanto, existem muitas mulheres que entraram também nessa história. Claro que elas são minoria, porque a maioria era oprimida. Ainda bem que essa situação está mudando. Milhares de computadores eram empregados em seu projeto de comércio, governo e sítios de pesquisa. Sítios, a gente pode... Só que a maioria dos artigos da Wikipédia utilizam um português híbrido. É um português do Brasil e de Portugal. Sítios aqui seriam sites ou áreas de pesquisa, né? Após a década de 1920, a expressão máquina computacional começou a ser usada para referir-se a qualquer máquina que realizasse o trabalho de um profissional computador, especialmente aquele de acordo com os métodos de tese de Church-Turing. Aí a partir daqueles 20 aqui, ó, que já entram, não, acho que se não me engano é Kurt Gödel, surgiu aqui nesse tempo. Ele já tem uns trabalhos, aqui o trabalho teórico, os fundamentos matemáticos da ciência da computação moderna começaram a serem definidos por Kurt Gödel com seu teorema da incompletude. É um teorema bastante complexo. Cara, Kurt Gödel, um matemático fantástico. Eu lembro da foto dele, tem um óculos estranho, cara. Ele tinha uns óculos estranhos e os olhos pequenos. Ele foi um matemático, ele deixou para baixo muitos teóricos e pesquisadores, porque a teoria dele, a teoria da incompletude, diz que alguma coisa faltava naquele tempo. Essa teoria mostra que existem limites no que se pode ser provado e desprovado no sistema formal. Esse teorema, como eu já disse antes, ele derrubou muito, porque eles pensavam que podiam resolver quase tudo através de um sistema. E isso não foi constatado em suas pesquisas. Isso levou aos trabalhos posteriores de Kurt Gödel e outros teóricos para definir e descrever tais sistemas formais, incluindo os conceitos como recursividade e cálculo lambda. Kurt Gödel também foi outro cara do século XX
que contribuiu bastante para a computação. Aqui, ó, em 1936, Alan Turing e Alonzo Church, independentemente em tamanho juntos, introduziram a formulação de um algoritmo, definindo os limites do que pode ser computado e o modelo puramente mecânico para a computação. Aqui vemos os esforços de Turing e outro parceiro que não é tão conhecido quanto ele, porque Alan Turing sim é mais famoso. Tais tópicos são abordados no que atualmente chamamos de teste de Turing, uma hipótese sobre a natureza de dispositivos mecânicos de cálculo. Essa tese define que qualquer cálculo possível pode ser realizado por um algoritmo sendo executado em um computador. Aqui já nasce uma teoria que, na verdade, já é provada, que qualquer cálculo pode ser utilizado por um computador. Aí você pergunta, claro que existe um limite. O cálculo tem que ser representado. Se o cálculo não puder ser representado, não pode ser computado, desde que haja tempo suficiente para tal. Detalhe: tempo e armazenamento. Quando você imagina, por exemplo, calcular π, o cálculo de π é viável? Cara, 3,14 é o suficiente para quase tudo. Bem, algumas coisas não, né? Algumas coisas são mais precisas. Um computador hoje em dia consegue calcular, um computador doméstico mesmo, consegue calcular π com centenas, até milhões de casas decimais em algumas horas, em alguns minutos no computador. Só que nos primórdios da computação isso não era verdade, não era verídico. Por quê? Por causa do armazenamento e o tempo. O tempo é uma função. O tempo é uma função básica entre o tamanho, a complexidade e o poder da máquina, ou seja, a capacidade da máquina de realizar cálculos. Daí que hoje ainda existem certos problemas que o tempo não é aliado. Um exemplo bem básico é na inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ainda não é uma realidade tão constante no nosso dia a dia, porque o tempo de computação dele é imensurável, cara. Só o Google, essas empresas aí tem computador e hardware para rodar certos programas. Por exemplo, o Google é um sistema muito complexo, e o Google ele não usa nenhum no seu buscador, ele não usa nem tanta IA. Ele usa mais ranking, que são tokenização, listas, lista de frequências, cálculo de frequência de palavras. Isso aí, o Google ele está investindo agora mais em IA. No entanto, ele não usa tanto no seu buscador. Ele está usando mais IA agora no seu carro, né? O carro do Google, no Google Now, no YouTube, tá? O YouTube é um exemplo de inteligência artificial do YouTube. São aqueles identificadores de trilha sonora e de vídeos, que quando você manda um vídeo para o YouTube, se ele tiver alguma trilha sonora que contém direitos autorais, o YouTube manda remover o vídeo. Isso envolve um poder de processamento imenso. Por quê? Porque para reconhecer uma música, você tem que ter ela em seu banco de dados, tem que ter uma forma de analisar essa música. Daí que entra a inteligência artificial e o poder de processamento é imensurável. Bom, aqui vamos lá. Falando sobre Alan Turing. O nome é Alan Marston Turing, nasceu em 23 de julho de 1912 em Londres. Filho de um oficial britânico. Acho que aqui, ó, fala tudo sobre Alan Turing. O cara que era matemático, filho de um oficial, e foi uma peça fundamental da Segunda Guerra. Claro que logo após a Segunda Guerra, muito pouco se sabia sobre Alan Turing no público. É aquele tipo de herói que você não conhece em sua época, por causa da questão de segurança e tal, e o cara sabia demais. Tanto é que a Inglaterra não permitia que Turing andasse sozinho. O cara vivia em cárcere privado, porque ele sabia demais sobre o sistema de segurança inglês. Seu interesse pela ciência começou cedo, logo que aprendeu a ler e escrever, distrair-se fatorando números de hinos religiosos e desenhando bicicletas anfíbias.
mais um cara que tinha uns hábitos estranhos quando era criança. Fatorar números de hinos religiosos. Ninguém faz isso. Desenhar bicicletas anfíbias. Bem, até esse ponto aqui é uma criança normal. Ter bicicletas anfíbias. A maior parte do seu trabalho foi desenvolvido no serviço de espionagem. Aquilo que eu falei bem antes, Alan Turing, uma das peças fundamentais, ele é um espião. Sobretudo um hacker, podemos dizer que era um hacker. Durante a Segunda Guerra, levantou somente por volta de 1905 a ser reconhecido como um dos grandes pioneiros no campo da computação. 30 anos depois que a guerra acabou, o cara foi ser reconhecido. Nem estava mais vivo, porque ele morreu antes. Não vou falar sobre isso, porque depois, talvez, se vocês pedirem ainda, posso falar sobre tudo sobre ele. Aqui, ó. Alan começou a estudar a teoria da relatividade, conhecendo Christopher Morcom, que o influenciou profundamente. Morcom morreu em 1930 e Alan se motivou a fazer o que o amigo não teve tempo. Durante anos, trocou correspondências com a mãe de Morcom a respeito das ideias do amigo e se maravilhou com a possibilidade de resolver problemas com a teoria mecânica quântica. Chegou inclusive a escrever sobre a possibilidade do espírito sobreviver após a morte. Aqui fala bem uma coisa que ainda é nova, cara, na computação, que é a mecânica quântica. Lembra que eu falei que um computador processa números entre 0 e 1? Na mecânica quântica, o computador poderia processar 0 e 1, os dois ao mesmo tempo e nenhum ao mesmo tempo. É complexo demais, por isso que até hoje não existe nenhum computador. Posso estar errado, mas não tem informação de qualquer computador que opere perfeitamente usando a mecânica quântica. Por quê? A complexidade do programa para rodar em mecânica quântica é muito grande. E aqui tem uma coisa bem mais estranha e até bizarra: a possibilidade do espírito sobreviver após a morte. Cientificamente, isso aqui não está totalmente errado, porque não tem como, mas no entanto, em inteligência artificial já se estuda a criação ou a imitação do pensamento, da personalidade, ou seja, você poderia copiar a personalidade de uma pessoa, depois imputar isso no computador, num robô. Seria como uma ressurreição, ou uma coisa do tipo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso aqui sobre Mind Upload. Procurem sobre Mind Upload, depois de concluir uma série de King's College, você recebe o Smith Prize, em 1936, como seu trabalho sobre teoria das probabilidades. Turing se enveredou pela área da computação. E aqui já entram outro mais, né? O Governing Coding detalhes, teste de Turing. Dentro da computação, o teste de Turing não tem tanta relevância. Por quê? Porque o teste de Turing está mais relacionado à área de inteligência artificial. Na computação, a inteligência artificial tem sua relevância. Acredito que vai ter bem mais relevância, porque a imitação ou a cópia da inteligência humana em um computador proverá coisas fantásticas. Já provém, né? Já provém e proverá coisas animais. Né? Matemático húngaro John von Neumann, outra peça do século XX, formalizou o projeto lógico de um computador. Aqui o cara que formalizou o projeto lógico. Aqui, ó. Em sua proposta, von Neumann sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador. O cara já... Hoje em dia, se você pensa, por que a memória... Por que um computador tem memória? Por causa desse cara aqui, ó. Ele pensou no problema e disse, a memória tem que ficar no computador e assim que é. Até então, eles eram os livros de cartas perfuradas executadas. Bom, até certo ponto, isso aqui a gente pode lembrar do que? Dos disquetes. Programas eram muito grandes, o computador não tinha armazenamento, então você armazenava programas nos disquetes, ó, uma a uma, armazenar a memória, pois então executar só no computador mais rápido, já que no momento da execução as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica. Rapidez eletrônica, cara, eu penso logo em SSD. SSD, naquele tempo, se von Neumann chegasse a ver um SSD, ele piraria.
A maioria dos computadores hoje em dia segue o modelo proposto por Von Neumann, que fala exatamente isso. Esse modelo define um computador sequencial, digital, em que seu processamento das informações é feito passo a passo, caracterizando o computador comportamento determinístico, ou seja, os mesmos dados de entrada produzem sempre a mesma resposta. Isso aqui é aquilo que eu falei antes. Se você aperta um botão, ele vai fazer uma ação. A menos que haja um erro. Se você não vai apertar um botão no drive, ele não vai desligar o computador. Isso não vai acontecer. Pode acontecer se alguém alterar o computador. Primeiros computadores pessoais. Até o final dos anos 1970, reinavam absolutos mainframes. Mainframes, se você não sabe, são os computadores que ainda hoje existem. São muitos, não são poucos, são eles que suportam a internet, os grandes servidores, sites e tudo. Computadores enormes, trancados em salas refrigeradas e operados apenas por alguns poucos privilegiados. Hoje ainda essa série de mainframes emprega menos pessoas. Por quê? Os computadores hoje são ligados 24 horas. O custo de manutenção deles é altíssimo. Quem trabalha com isso deve ganhar muito, mas são poucos. E basicamente o cara vai fazer alguma atualização de software, trocar um HD, uma peça, e o computador vai ser ligado lá. E a IBM reina nesse mercado aqui, mainframes. Apenas grandes empresas e bancos podem investir alguns milhões de dólares para tornar mais eficientes alguns processos internos e fluxo de informações. Naquele tempo, o mainframe era utilizado por bancos, porque um banco muito grande tem milhares de clientes. E para acessar essa informação, imagina aí, tu vai no banco e o banco tem lá 100 mil clientes. Quanto tempo não vai demorar para algum funcionário encontrar informações sobre sua conta? Varia muito tempo. Daí que o computador entra nessa questão. Empresas muito grandes, bancos também, utilizavam já o computador como uma ferramenta. Nos laboratórios, nas universidades, o computador já era, certo ponto, difundido teoricamente. Não se tinha computadores em universidades, a menos que fosse uma universidade muito grande, ou mesmo com parceria com alguma empresa. Segundo o Computer History Museum, o primeiro computador pessoal foi o Compaq One, lançado em 1971. Tinha 256 bytes de memória. Olha só, cara, 256 bytes de memória. Só que pode armazenar só uma letra, porque uma letra utiliza... na verdade, isso aqui pode armazenar 256 letras, 255 caracteres. Eu confundi com o número de caracteres. 256 palavras. É quase a mesma coisa das mensagens do Twitter. O Twitter suporta 150 caracteres. O computador poderia armazenar 256, cara. Isso sem contar o programa, tá? E foi anunciado na revista Scientific American por $750. Cara, um computador com 256 bytes por $750 é algo... Se você for pensar hoje em dia, a evolução do computador é imensurável em relação a qualquer outro equipamento. Hoje em dia o computador tem 1 GB de memória. São 1 GB, se você não sabe, 1 GB são 1 bilhão, cara. 1 bilhão de bytes. Um computador por volta de 1 bilhão, tem 1 bilhão de bytes, 1 GB, não deve custar mais do que $60. Todavia não possui CPU e era, como outros sistemas da época, projetado para usos educativos. Daqui que a educação sempre esteve ligada, né? Apesar de que o computador historicamente sempre está ligado com a educação, hoje em dia as pessoas não valorizam a educação. O computador, ele pode ser uma ferramenta de educação como melhor do que qualquer outra. Se você entende como funciona o computador, você entende como funciona, por exemplo, a matemática, a ciência, como ela funciona por teste, teoria, teste, comprovação. Teoria, teste, comprovação. Ou seja, teoria, teste, comprovação, em outras palavras assim, você tem qualquer problema. Imagina aí um número lá, você tem a teoria de como funciona tal problema, testa, e se
o teste der certo, você tem uma comprovação. Se não der certo, você tem uma reprovação. Aqui está falando sobre o Altair 8800, computador pessoal baseado na CPU Intel 80. Primeiro processador Intel, tá? CPU Intel 80. Vendido originalmente por Kit Mutar através de uma revista norte-americana Popular Electronics. Os projetistas pretendiam vender apenas algumas centenas de unidades, tendo ficado surpresos quando venderam 10 vezes mais que o previsto para o primeiro mês. Daqui os caras já perceberam que o computador ia ser um sucesso. Custava cerca de $400 e se comunicava com o usuário através de luzes piscantes. Ou que piscavam, né? Você tem um pouco que pagava $400 por um equipamento que piscava. Chega a ser loucura hoje em dia. Ninguém paga $400 por um equipamento que pisca. Se bem que tem que pagar bem mais por qualquer besteira. Lá, entre os primeiros usuários estavam o calouro da Universidade de Harvard e o jovem programador Paul Allen. Paul Allen, que é uma das figuras do século XX poucos conhecidas. Por que ele é pouco conhecido? Porque ele foi ofuscado. Basicamente, Paul Allen foi ofuscado por quem? Por Bill Gates, seu parceiro, Steve Jobs, também foi ofuscado por Steve Wozniak, que juntos desenvolveram a versão da linguagem Basic para Altair. Pouco tempo depois, a Adobe resolveu mudar o rumo de suas marcas e criar uma empresa chamada Microsoft. Aqui já fala do surgimento da Microsoft. Aqui, ó. Bem, pessoal, continuando com nossa sequência, vamos agora explorar um pouco mais sobre a história em 1976. Outra dupla de jovens, Steve Jobs e Steve Wozniak, iniciou outra empresa que mudaria o rumo da informática, a Apple. Bem, se você viu a anterior, você viu que no final dos anos 90 que a empresa tinha sido fundada, em comparação com essa, foi a Microsoft. Jobs e Wozniak abandonaram a Universidade de Berkeley para poderem se dedicar ao projeto de computador pessoal criado por Wozniak, o Apple I. Como o Wozniak trabalhava para a HP, o seu projeto precisava ser apresentado para a empresa, que recusou de imediato a ideia. Olha só, o erro histórico que a HP cometeu: recusar o projeto de Wozniak. Isso abriu o caminho para a criação da Apple, empresa fundada pelos dois, que comercializaria os computadores montados na garagem de Jobs. Os 200 primeiros computadores foram vendidos na lógicas da vizinhança a $500 cada. Cara, imagina quanto vale um computador desses hoje em dia, hein? Os caras comparam por $500. Hoje em dia deve valer uns $500 mil. Interessado no projeto, Mike McCullough, na época vice-presidente de marketing da Intel, resolveu investir $250 mil na época. Que um cara visionário, né? Um cara da Intel, que viu o potencial da Apple e já investiu $250 mil. Aí que a Apple já viu aí. Aqui tem uma fotografia do Apple II, o maior sucesso da Apple na época. Vamos ver um pouco mais aqui, ó. Alguns meses depois, já em 1977, foi lançado o primeiro microcomputador como conhecemos hoje, o Apple II. O equipamento já vinha montado, com um teclado integrado, e era capaz de gerir gráficos coloridos. Parte da linguagem de programação do Apple II havia sido feita pela Microsoft. Aqui a gente já vê um pouco da história dessas duas gigantes da tecnologia. A Apple utilizava em seu sistema parte do software da Microsoft. E essa é a guerra aí, besta entre fanboys da Microsoft, Apple, Google. Gente, isso é tudo besteira. Toda a história das empresas tem uma ligação. Olha só, a Intel investiu na Apple. A Apple, até certo ponto, investiu na Microsoft. Uma variação do Basic para o Apple II. As vendas chegaram a 2,5
milhões de dólares no primeiro ano de comercialização. Vocês têm ideia de quanto vale 2,5 milhões de dólares? Hoje em dia, valem 10 milhões de reais. Naquele tempo, se a gente for converter o valor daquele tempo para hoje, vai dar bem mais mesmo. Com o seu rápido crescimento de vendas, o Apple tornou-se uma empresa pública, ou seja, com ações que podem ser adquiridas por qualquer um na bolsa de valores. E ela construiu a sua sede principal, Infinite Loop, em Cupertino, Califórnia. Nesse tempo eu queria ter nascido aqui, cara. Sabe o que eu faria? Eu faria ações da Microsoft, da Intel e da Apple. Os caras que fizeram isso hoje em dia são velhos, mas são bilionários, né? Os caras que compraram assim dessa empresa naquele tempo. Vamos adiante. Com o sucesso do Apple II, vieram o VisiCalc, a primeira planilha eletrônica inventada, processadores de texto e programas de banco de dados. Os micros já podiam substituir o fluxo de caixa feitos com cadernos e calculadoras, máquinas de escrever e os arquivos de metal usados para guardar milhares de documentos. Os computadores domésticos deixaram então de ser apenas hobby de adolescentes para tornar-se ferramentas indispensáveis para muitas pessoas. Daqui uma transição do computador como um hobby. Vale ressaltar que um hobby que não era qualquer um é como hoje em dia. Você tem um computador gamer, pode ser um hobby, você tem que gastar muito mais. Tem gente ganhando grana com isso. Entretanto, até o começo dos anos 80, muitos executivos ainda escaravam os computadores pessoais como brinquedos. Os caras já erraram, executivos, cara. Os caras vinham como brinquedo. Além das mudanças de hábitos necessários para aproveitar a nova tecnologia, os mais conservadores tinham medo de comprar produtos de empresas dirigidas por um rapaz de 26 anos que há menos de 5 trabalhava na garagem dos pais. Aqui, o velho preconceito. Porque o cara tem 26 anos, hoje em dia, um cara que tem 26 anos, que trabalha com tecnologia considerada já maduro, 26 anos de idade, não 26 anos de experiência. E 5 anos atrás ele trabalhava na garagem dos pais. O cara era... Pode ser apenas que o cara era um gênio. Hoje em dia, comparado com um cara de 26 anos, não tem como um cara de 26 anos. Posso estar errado, saber mais do que o cara naquela época, porque era tudo feito na mão, hoje em dia é quase tudo pronto. Aqui os computadores pessoais para empresas. Aqui a gente fala sobre IBM, né? IBM é a principal empresa no que diz respeito a computadores para empresas. Em 1980, a IBM estava convencida de que precisava entrar no mercado de microinformática. Aqui entra a história da IBM, que é muito antiga. A IBM é de 1888. É a empresa mais antiga de tecnologia. Ela não foi a primeira empresa de tecnologia, mas ela entrou, então, historicamente, é a empresa mais antiga, que até hoje ela é conhecida como dinossauro do Vale do Silício, porque é tão antiga. Se você pegar a comparação, ela é mais de 80 anos mais velha que a Microsoft e Apple. É bem antiga mesmo. Ela começou fabricando calculadores, tá? Então ela já nasceu com o espírito do computador em si. Como não estava acostumada à agilidade do novo mercado, criado e dominado por jovens dinâmicos e entusiasmados, a gigantesca corporação decidiu que o PC não podia ser criado na mesma velocidade na qual ela estava acostumada a desenvolver novos produtos. Ou seja, a IBM, a qualidade dos produtos ela é descritível, mas naquele tempo ela mesma reconhecia que não conseguia acompanhar os jovens, que os jovens sempre podiam fazer coisas que os mais velhos não podiam, porque esses caras certamente viraram noites, e até hoje os caras viram noite fazendo coisas, jogando, seja no Facebook, GTA V, os caras, seja fazendo hack para jogos, os caras, os jovens, a força jovem move a tecnologia em si, né? Claro que devemos respeitar os mais velhos, ou seja, os que estão aí um pouco mais na tempo que nós, e os novatos, eu tenho a dizer que aproveitem o máximo, porque o que vocês têm a aprender com isso aqui, vocês vão levar pro resto da vida.
E você, mesmo que você não trabalhe com programação, computadores em si, você, em algum momento você vai poder precisar, ou você irá precisar de um conhecimento que você não tem, porque você não estudou isso. E quem não sabe usar o computador hoje em dia é chamado de analfabeto. E isso não está totalmente errado. O cara só sabe usar o Google. Claro que o cara sabe usar hoje em dia. As pessoas aprendem a usar o pacote Office. Aí quando chega numa empresa que usa Linux, se ferra. O cara é acostumado a se alimentar da Microsoft. Eu não sou uma exceção até certo ponto, porque eu uso alguns produtos da Microsoft, o Visual Studio, o Windows. Também uso o Linux. E uso alguns ferramentas, o OpenOffice. Eu uso mais o Windows. Não é por convenção, é puramente por agilidade. Claro que não vou adentrar em discussão sobre sistemas operacionais, porque vai ser inútil. Vamos lá. Por isso, a empresa criou uma força-tarefa especial para desenvolver um novo produto. Assim, um grupo de 12 engenheiros liderados por William C. Lauer foi instalado em laboratório de Boca Raton, na Flórida, longe dos principais centros de desenvolvimento da corporação, que até hoje ficam na Califórnia e em Nova York. O resultado desse trabalho foi o IBM PC, que tinha um preço de tabela de $2.820. Cara, um computador custa $2.820. Converte isso, é o preço de um iMac ou um MacBook hoje em dia. Claro que naquela época era bem mais. Isso aqui, preço bem mais caro que um carro, bem mais caro que os concorrentes, mas foi um sucesso imediato. Era um computador para um preço, então o preço não interferiu tanto assim, né? Em 4 meses foram vendidas 35 mil unidades. Se o cara fizer os cálculos aí, 35 mil unidades, a quase $3.000, dão $100 milhões. Em 4 meses de venda, $100 milhões. Dá para entender porque a IBM é uma empresa que multibilionária. $3.000, para $3.000 o equipamento, vendeu 35 mil unidades em 4 meses, totalmente de $100 milhões. 5 meses, 5 vezes mais do que o esperado. Como observou o jornalista Robert X. Klingley, ninguém nunca tinha sido despedido por comprar produtos da IBM. Os micros deixaram de ser um brinquedo. Quando a gigante resolveu entrar no ramo, vendo que o bagulho era sério mesmo. Vamos saber. A parceria IBM e Microsoft aqui foi uma parceria histórica, controversa e cheia de polêmicas. Cara, dentro das parcerias da tecnologia, isso aqui foi controverso. Até hoje é controverso. Vamos dar uma lida aqui para vocês verem o que aconteceu. Como todo computador, o IBM PC precisava de um sistema operacional para poder ser utilizado. Durante o processo de desenvolvimento do IBM PC, houve uma tentativa sem sucesso de contratar a Digital Research, uma empresa experiente na criação de sistemas operacionais para meio do sistema operacional da IBM. Olha só como começou a treta. A IBM ela não tinha experiência no mercado de software, só de hardware. Então ela chamou uma empresa para criar o sistema que ia rodar no computador dela. Só que essa empresa não conseguiu criar o sistema. Aí a IBM foi buscar uma solução com aqueles caras jovens que vinham, né, com sucesso. O time da Apple, não, o time da Microsoft, porque a Apple é uma empresa muito fechada com as outras empresas. Até hoje é assim. Vamos lá. Sem outra alternativa, a IBM recorreu à Microsoft, que ofereceu o sistema operacional para a IBM, mas na verdade eles não tinham nada pronto. Ao assinar o contrato de lançamento do DOS, Disk Operating System, sistema operacional de disco, para a IBM, Bill Gates e Paul Allen foram atrás de Seattle Computer, uma empresa que desenvolveria o sistema operacional KDOS e que vendeu para a Microsoft por $50 mil, sem imaginar o fim que esse sistema teria. Aqui tem a peça-chave dessa polêmica. A IBM compra o sistema a Microsoft
A Microsoft não tem um sistema, compra o sistema de outra empresa e vende para a IBM. Então vocês estão entendendo, né? Foi um laranja a Microsoft. A Microsoft não adaptou e criou o PC-DOS. Vamos lá, vamos entender aqui o que aconteceu. Sobre outros, com mais informações. A IBM compra o sistema a Microsoft não tem um sistema, compra esse sistema a outra empresa e então ela adapta esse sistema. Isso não é totalmente ilegal, no entanto, pode ser considerado ideologicamente incorreto. Não sei se vocês concordam. Vamos lá continuar. O contrato também previa um royalty de 10 a $50 por cada máquina vendida e um pequeno pagamento inicial, mas o sistema continua sob propriedade da Microsoft, assim como a possibilidade de distribuições notificadas iniciais. Aqui outra treta, né? A IBM queria assim, queria que cada máquina vendida ela já ia dar um pagamento à Microsoft e quando fosse vender essas máquinas ia realizando o pagamento sucessivo à Microsoft. Só que a Microsoft ela ainda continuava dona. A Microsoft ela foi uma das pioneiras nessa distribuição de software. Ela não foi nada besta, cara. Ela já ganhava com a licença. Ou seja, quando você instalasse na máquina, mesmo se você desinstalasse a instalação, você ia pagar de novo. Daí que o lucro da Microsoft vem, né? Mesmo com os piratões aí hoje em dia, a Microsoft não ganha pouco não com o sistema. Esse contrato é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes do século XX, pois através desse contrato, a Microsoft deixou de ser uma microempresa de software para se tornar a empresa mais poderosa no ramo da informática e tornar a Bill Gates um dos mais ricos do mundo atual. Aqui, como vemos, o surgimento da fortuna gigantesca do Bill Gates. Aí você já entendeu como ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. A IBM, maior empresa de hardware, vendendo um computador com o sistema da Microsoft e a Microsoft ganhando bem por isso, criando apenas um sistema. A aposta da Apple para continuar no topo. Em dezembro de 1979, a Apple Computer era a empresa de maior sucesso da microinformática. O carro-chefe da empresa, o Apple II+, o Apple II Plus, já estava presente em escolas e residências da elite americana. Se vocês perceberem, historicamente, a Apple é uma empresa que não almejava ser uma empresa de grande público. Só quem podia comprar os produtos da Apple, até hoje é assim. Engano se você pensar que os produtos da Apple são acessíveis. Se você é brasileiro e tem seu iPhone, você deve saber que custo-benefício na Apple não existe. Existe só custo, benefício pouquíssimo. Vamos continuar lá. Entretanto, as máquinas ainda eram difíceis de usar. Para operar um microcomputador era preciso conhecer a linguagem do sistema operacional e a sintaxe correta para aplicá-la. Traduzindo isso aqui, você tinha que ser um programador ou saber como utilizar um programa via comandos. Então, naquele tempo, só tinha computador quem realmente queria aprender a usar um computador. Todas as interações do usuário com a máquina eram feitas através da digitação de comandos. Uma letra errada e a operação não era realizada, exigindo a digitação do comando correto. Se liga nesse aspecto aqui, ó. Programa de computador. Quando você digita o código, se houver qualquer erro, claro que você verá qual vai ser o erro, para você tirar uma boa noção do que será. O programa não compila. Por quê? Se você compilar uma instrução errada, seu programa não vai fazer alguma coisa certa. E isso pode acarretar num erro extravagante. Por isso que existe o compilador. O compilador vai garantir que o código que vai ser gerado é seguro. O antivírus, na verdade, vou ter que explicar aqui. O antivírus, basicamente o antivírus faz é procurar trechos de códigos maliciosos. Aqui você já está tentando você no antivírus. O computador da Apple estava com quase 2 anos de sua existência e já começava a ficar velho. A empresa precisava criar algo para continuar competindo. Aqui Apple
Macintosh. Já foi bastante coisa, né? Vamos continuar aqui. Tem mais coisa aqui, ó. Após grandes desastres, na primeira começar a produção da par, o computador do par saía por $17.000. Cara, $17.000. O da IBM custava apenas 2 minutos. Xerox, desistiu do projeto. Xerox, nome da empresa, tá? Xerox, nome da empresa. Vamos lá, procurar alguma coisa aqui mais. Big Brother aqui, ó. Em 24 de janeiro de 1984 surgiu o Macintosh, o primeiro computador de sucesso com interface gráfica amigável. Apesar de o Windows significar janelas, daí vem uma ligação com a interface gráfica. A interface gráfica surgiu na Apple, tá? Usando ícones de janelas e mouse. Sua acolhida foi extremamente entusiasta. Grande parte disso devido a companhias publicitárias de massa da Apple. O principal anúncio de seu lançamento foi durante a temporada do Super Bowl, no inglês aqui, evento comparativo com a introdução da Copa para o Brasil. Essa propaganda é conhecida como 1984, apresentado em 1984, 1984, de George Orwell, e retrata o mundo no qual todos eram submetidos ao regime totalitário do Big Brother, grande irmão. Regime totalitário do Big Brother? Cara, isso é meio estranho. Uma heroína apresentada por Anya Mager destrói o telão no qual o Big Brother falava tudo. Quando eu começaram a realizar a IBM ao Big Brother e ele, oxi. A Apple tirando sarro com a cara da IBM, né? A IBM ao Big Brother e não é Apple. A Apple que gostava de provocar as concorrentes, hoje em dia é alvo da Samsung no ramo dos smartphones aqui, ó. O IBM PC compatíveis. Aqui já vimos bastante coisa sobre história da computação. Agora vamos ver sobre as gerações. Sim, os computadores têm gerações. Gerações de computadores. A arquitetura de computador depende do seu projeto lógico, enquanto que a sua implementação depende da tecnologia disponível. Aqui vemos muito parte muito teórica. Vamos lá. Primeira geração, a geração de 1945 e 1959, usavam válvulas eletrônicas. Quilômetros de fios, eram lentes enormes e esquentavam muito. Computadores até hoje esquentam, né? Lentes, mais ou menos. Quilômetros de fios, não. Válvulas eletrônicas também não. Esse aqui só é isso aqui mesmo. Lentos, enormes e esquentam muito. Os computadores alguns são assim. Segunda geração, de 1959 a 1964, substitui as válvulas por transitores e fios de ligação por circuitos impressos, que tornam os computadores mais rápidos, menores e de custo mais baixo. Aqui, nessa segunda geração, entram os transitores, que nada são do que válvulas, só que de uma forma muito menor e com a arquitetura que permite a velocidade eletrônica. Terceira geração de computadores, 1964 a 1970, foi constituído em circuitos integrados, proporcionando maior compactação, redução dos custos e velocidade de processamento da ordem de microsegundos. Tem início a utilização dos avanços dos sistemas operacionais. Terceira geração, que foi marcada pela diminuição do tamanho do computador, o aumento da velocidade e a introdução aos sistemas operacionais. Aqui a quarta geração, de 1970 até hoje, é caracterizada pelo processamento da tecnologia já existente, proporcionando a transformação da máquina para o promedio do usuário, maior grau de miniaturização, confiabilidade e mais estado, já que a ordem de nanosegundos, bilionésima parte de segundo. Quarta geração, até hoje, a quinta geração está por vir. O termo quinta geração foi criado pelos japoneses para descrever os potentes computadores inteligentes que queriam construir na década de 1970. Posteriormente, o termo passou a desenvolvimento em diversas áreas de civilização e projeção.
computadorizada, inteligência artificial, sistemas especialistas em linguagem natural. Quinta geração, que é não podemos dizer que não é bem uma área de hardware, mas muito mais software. A quarta geração do software deriva até hoje da quarta geração. Quinta geração vai ser mais software do que hardware, pode ter certeza disso. Vamos agora à computação móvel e a convergência de mídias. A computação móvel surge quando máquinas que simplesmente os celulares ou smartphones. O celular basicamente é um computador miniaturizado, ou seja, é alguma coisa que processa dados de forma semelhante ao computador. Claro que o que mais muda no celular ou do smartphone para o computador é o sistema. Se você tiver um sistema no computador e rodar esse sistema num celular, o mesmo sistema vai ser muito semelhante, vai ter pouquíssima diferença. O problema aí são os problemas de rádio e compatibilidade. Não tem como você usar um sistema de computador no celular na mesma interface ou mesma naturalidade. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que já existem alguns caras que fizeram isso. Bem, na verdade não foi uma coisa bem sucedida, mas já teve caras que conseguiram rodar Windows 98 em celular Android, fazendo uns bagulho lá que, pra falar a verdade, os caras são meio loucos. Apesar de que o próprio Android, o Android pode ser considerado um Linux, Windows Phone, um Windows de iOS, um OS, ou seja, Windows, OS X, ou OS da Apple, e o Linux tem suas versões móveis de sistemas. Claro que dentro da computação móvel. Eles são utilizados principalmente para o consumo de mídias e a produção de mídias que não tem tanta complexidade. O exemplo da produção de um celular é vídeos e fotos. E o consumo também, vídeos e fotos e internet, conectividade e tal aí. No início do século XXI, a partir de iniciativas de empresas como Google, a Nokia e sobretudo a Apple, iniciaram a extensão da quarta geração de computadores, que resultou na unificação de linguagem e tecnologias já existentes e consequente extensão das funcionalidades. A computação pessoal deixou de se limitar aos chamados desktops, outrora chamados de microcomputadores, e passou a incluir outros dispositivos como telefones, celulares e aparelhos de televisão, bem como uma nova categoria de dispositivos chamado tablet, uma espécie de computador delgado e portátil, sem teclado físico, nem mouse e com tela sensível ao toque, do tamanho de um livro. Aplicações de uso geral passaram a ser portadas para esses dispositivos e, devido ao desenvolvimento da computação em nuvem, arquivos armazenados em um dispositivo puderam ser sincronizados em outros dispositivos, tornando a computação onipresente. Esses conceitos que estão em curso atualmente estão progressivamente tornando mídias físicas obsoletas, salvo talvez cartões de memória. Aqui vem como aconteceu a evolução da computação móvel. Surge no início do século XXI, onde tem celulares, televisões, tablets, e você quer ter um computador ou alguma coisa que se assemelhe a um computador no bolso, onde você pode levar para qualquer lugar. Daí surgem os smartphones, tablets, e surge um conceito muito novo, né, ao grande público, que é a computação em nuvem. Ou seja, você tem os seus arquivos lá, você não armazena eles no local físico, eles ficam no computador remoto, numa conta, e você pode acessar eles. A computação em nuvem, ela não é viável totalmente por causa da velocidade da internet. Se você tem um arquivo no seu cartão, você vai acessar ele muito mais rápido. Agora imagine quando a internet chegar a 1 gigabit, vai demorar um pouco por aqui, talvez 5, 10, 15 anos. Você tem uma internet 1 gigabit, você tem um vídeo lá em Full HD, você consegue abrir o arquivo na nuvem que não está no seu aparelho na mesma velocidade, ou até mais rápido do que se estivesse no seu próprio aparelho.
A computação na nuvem, acho que o grande foco dela vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso. Aqui, ó, realizações para a sociedade. Apesar de sua pequena história enquanto uma disciplina acadêmica, a ciência da computação deu origem a diversas contribuições fundamentais para a ciência e para a sociedade. Essa ciência foi responsável pela definição formal de computação e computabilidade e pela prova da existência de problemas insolúveis ou intratáveis computacionalmente. Também foi possível a construção e formalização do conceito de linguagem de computador, sobretudo linguagem de programação, uma ferramenta para a expressão precisa da informação metodológica, flexível o suficiente para ser realizada em diversos tipos de realização. Aqui já tem falando sobre a importância da computação para com a sociedade. E, cara, essa aula já está bem grande. Talvez você já deva estar cansado. Eu também já estou cansado. Minha voz já está um pouco rouca. Vou parar por aqui. E você, se você quiser continuar recebendo esses vídeos, esse vídeo é um vídeo de introdução, bem longo, claro. Eu tentei aqui explicar quase tudo, não posso dizer quase, uma parte das partes mais importantes da computação. Vamos focar nos próximos vídeos no computador em si, na programação, e vamos, inclusive, ter um curso de programação na linguagem C#. E a linguagem C# que nos últimos anos é uma linguagem relativamente nova, tem entre os 15 e 16 anos, e que não vou entrar em detalhes, só posso dizer que é uma concorrente do Java e que deriva do C e do C++. Não se preocupe se você não sabe o que é linguagem de programação, nem o que é programação em si. Se você pretende criar qualquer coisa de software, como um jogo, um aplicativo, ou mesmo um website, sim, dá para criar tudo isso com C#. E a qualidade final não é ruim não, hein? Dá para criar aplicativos realmente bons com C#. E mesmo que você não queira se tornar um programador C#, você vai ver que as ferramentas que eu vou mostrar poderão ser aplicadas. A maioria das teorias, das técnicas, das bases você vai poder aplicar em qualquer linguagem, como C, C++, Java ou Python. O C++ vai ser apenas uma ferramenta. Eu não pretendo me tornar um programador C#. Eu me pretendo me tornar e tornar vocês, e vocês se tornarem programadores que sabem C#, não programador C# ou programador da linguagem tal, porque a linguagem é a maneira como o programador expressa a sua metodologia, sua ideia dentro de um contexto, e o contexto que vamos utilizar vai ser o C#. Eu não sou fanboy de C#, no entanto, a linguagem, posso estar sendo nostálgico, mas a linguagem para mim que é a linguagem que me fascina, cara, é o C++. E o C++ é demasiado complexo, não no nível médio, nível avançado, porque existem conceitos no C++ que o programador Java e o programador C# não precisam utilizar, porque tudo isso é feito pela própria linguagem, né? Eu não vou fazer muito comentário sobre isso. Vamos falar agora sobre isso aqui, é o ponto inicial, a história da computação. Se você está no computador, se você tem um computador, saber como funciona já é o primeiro passo. Saber como é a história também já é outro passo. Se você gosta de qualquer coisa relacionada ao computador, por exemplo, jogos, se você é uma pessoa que gosta de jogos e você pensa, cara, o que eu preciso para rodar esse jogo? Por que esse jogo é pesado demais? Você vai ter que entender como funciona o computador, como o computador cria os gráficos,
como o jogo funciona, como é a lógica por trás do jogo, como funciona por baixo dos panos, enfim. O computador em si, ele é uma máquina que não faz nada e faz tudo. Isso pode parecer uma definição bastante irrisória, ridícula, mas é isso aí. O computador faz tudo e não faz nada. Por que ele faz tudo? O computador ele pode fazer qualquer coisa que o programador consiga traduzir. Um exemplo bastante típico podemos dizer que no século XX, aqui eu estou dando mais uma explanada, pincelada no que já vimos. No século XX, o que o computador não podia fazer até meados dos anos 60 e que foi se tentando fazer foi o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo relativamente complexo. Eu não sou nenhum jogador de xadrez avançado, nem sei jogar direito, para ser sincero, mas um computador ele consegue realizar cálculos, né? E esses cálculos, se você conseguir traduzir instruções, o computador é capaz de jogar xadrez. E no século XX, o computador chamado Deep Blue, ele só conseguiu só uma coisa bem simples, até qualquer um consegue fazer, vencer o melhor jogador de xadrez do mundo, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos.